Olá, muito boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Me chamo Pedro e venho trazer aqui um vídeo hoje sobre por que o Estado não deve decidir o que é melhor para você. Bom, antes de tudo, esse é um canal de filosofia focado em trazer um debate aberto, focado em fazer com que as pessoas discutam entre si e tenham um pensamento mais crítico e cético sobre o mundo. Então, se você gosta de canais que têm esse intuito de levantar debates e fazer com que você pense por outra maneira, seja bem-vindo. Se inscreva no canal se você for novo por aqui, compartilhe esse vídeo com algum amigo e deixe o like para engajar e esse vídeo chegar a mais pessoas. Mas por que, na minha opinião, o Estado não deveria ser o responsável por dizer o que é melhor ou não para algum indivíduo? Bom, muitas pessoas podem dizer que o Estado ele é todo bondoso, que nós devemos deixar nossa educação, nossa segurança e nossa saúde, nosso saneamento básico até nas mãos do Estado. Mas, devido à minha observação empírica de fato e alguma leitura por cima assim de tudo que tem ocorrido nos últimos séculos, creio que seja óbvio de dizer que não tem dado certo. O Estado é responsável pela educação no Brasil, pela segurança e pela saúde. E, inevitavelmente, nenhum dos três presta. Olha que coisa estranha. E não menos, dinheiro não é o problema. Você, a não ser que você diga que o Estado não arrecada o suficiente, sendo que nesse último ano, nós até o momento já arrecadamos 3,3 trilhões de reais. Então, o Estado não é eficiente. Então, Pedro, a solução seria tornar o Estado eficiente. É aí onde mora o perigo. Sempre que o Estado se torna mais eficiente em alguma coisa, ele utiliza essa eficiência em curto prazo para benefício populacional, mas em longo prazo, muitas vezes ele deixa a desejar. E por que isso ocorre? Porque ele vai procurar uma maneira de utilizar aquela eficiência que a priori era boa e depois transformar ela num benefício próprio para o próprio Estado. Nada mais, nada menos que, querendo ou não, o conceito de polícia é muito bom. Não? O conceito, mas não é uma mentira de que no nosso país boa parte dos policiais são corruptos. Então, tudo bem, o conceito é maravilhoso. O conceito de várias coisas é simplesmente perfeito, mas não podemos trabalhar apenas com conceitos, temos que trabalhar com a realidade dos fatos. A questão é, o Estado não é eficiente, ele não devia ser o responsável, por exemplo, por te dar auxílio de segurança, por te dar um auxílio de educação, por te dar um auxílio de saúde. E você pode me dizer, Pedro, mas existem pessoas pobres, essas pessoas não necessitam de uma ajuda? Concordo que necessitam, mas você sabe de onde veio a existência dos hospitais, dos orfanatos? Foi a Igreja Católica que criou isso. Antes disso, o mundo era cada um por si. Não existia ninguém se importando. E sabe como essas instituições eram financiadas? Com dinheiro dos fiéis. E era de livre e espontânea vontade. Você não era obrigado a pagar nada. Quem me dera hoje em dia, tudo aquilo que você tivesse que pagar para uma igreja, como muitas pessoas falam, mas era obrigado. Não, não era. E mesmo que fosse, você pagar só 10% de tudo aquilo que você faz no ano para a igreja, tudo isso seria maravilhoso, porque se formos considerar um imposto de renda de 10% ao ano, isso já é considerado um paraíso fiscal. Hoje em dia, num país rico, por exemplo, como aqui onde eu estou morando na Irlanda, o imposto para quem ganha até 44 mil euros por ano, é de 20% ao ano, e para quem ganha acima disso é 40%. Então me diga, compensa mesmo você, por exemplo, iniciar uma iniciativa privada, você crescer nesses países? De certa maneira, não. Mas se você tivesse um imposto de 10%, por exemplo, mesmo que fosse obrigatório para instituições de caridade, você saberia que o trabalho estaria sendo feito.
O que muitas vezes essas instituições demonstram mais comprometimento para com as pessoas e com os seus objetivos do que o próprio Estado, com todo o acervo da população e de dinheiro basicamente infinito, virtualmente infinito. Tudo bem, Pedro. Eu entendo o seu raciocínio, mas se as caridades são tão boas, por que elas não têm tanto impacto? A verdade é que elas têm. Mas também existe o fator humano. Não podemos negar que, por exemplo, como clínicas de reabilitação de drogas, várias pessoas retornam ao vício mesmo depois de serem ajudadas. Não é como se isso fosse uma troca justa, digamos assim. Porque as pessoas são pessoas. Eu posso querer muito te ajudar, mas se você não quiser receber a minha ajuda, não importa o quanto eu me esforce, isso vai ser fugaz, vai ser pó. E o Estado faz justamente isso, ele nos dá a falsa ilusão de que estamos seguros, a falsa ilusão de ordem, a falsa ilusão de segurança e a falsa ilusão de saúde. No Brasil, temos um dos piores saneamentos básicos do mundo, com um território inexplorado muitas vezes e mal aproveitado. Se você acha que o Estado tem que cuidar de tudo, bom para você. Mas o fato é que ele não é eficiente e nunca será. Porque a partir do momento que você dá eficiência para o Estado, por exemplo, a tecnologia de inteligência artificial, assim que isso cair nas mãos do Estado, o que ele vai fazer? Ele vai taxar as pessoas, por exemplo, utilizando isso para imposto de renda. O que o Pix fez? O Pix pegou uma transação mundial, por exemplo, que já existia, que o Pix ele tem certa tecnologia, sim, mas a transferência imediata já existia no mundo inteiro. Por exemplo, como o PicPay, já existia essa tecnologia. Ela só foi adaptada para o nosso sistema financeiro especificamente. E aí, ao utilizarem do Pix, você agora pode ser facilmente rastreado pelo leão, né, digamos assim, pelo Estado. Então, não vi grande melhora, porque por diferença de 2 anos, melhorou nossa vida por 2 anos, facilitou e tudo, e hoje em dia as pessoas já querem voltar ao dinheiro. Por quê? Porque o Estado claramente está colocando limites no seu dinheiro. Porque, por exemplo, para você fazer uma transação de R$1.000, hoje em dia você precisa colocar sua câmera na frente de um celular, o que anos atrás, para você fazer um TED, isso não era necessário. E R$1.000 anos atrás valia muito mais do que R$1.000 hoje em dia, convenhamos. Por mais que você seja um defensor da tese de que o Estado tem que ser forte e ele tem que ser absoluto, a verdade é que o Estado nunca vai ser eficiente. Logicamente, eu não sou a favor de uma redução e inexistência do Estado, eu só sou a favor de que o Estado cumpra as funções que ele é obrigado, que seria o quê? Determinação de território e defesa daquele território. Nada mais do que isso. O Estado não deveria ser responsável por transferência de dinheiro, o Estado não deveria ser responsável por fiscalização das pessoas diretamente, o Estado deveria ser reduzido a pessoas que estão dispostas a defender seu território e receber uma pequena quantia comunitária em cima daquilo. Se você discorda de mim, deixe seus comentários. Querendo ou não, esse é um canal justamente para isso, para que as ideias fluam e as pessoas possam conversar de maneira lógica e sensata. E creio que esse é o caminho para que possamos criar uma nação melhor. Iniciemos o debate, tornemos o conhecimento público, tornemos esse debate popular, para que as pessoas tenham conhecimento do grande roubo que está acontecendo no mundo inteiro. Tanto aqui, quanto mais no Brasil. Bom, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu!